No capítulo 4, ele fala: rogo-vos que andeis com toda a humildade e mansidão, trazendo o amor fraternal e o vínculo da paz. Devemos suportar uns aos outros em amor. Um só Deus, uma só fé, um só Senhor, que é o vínculo de todas as coisas. A graça foi concedida. E o que quer dizer que aquele que subiu também não é o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra e concedeu dons aos homens? E ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra apóstolo é shaliach, é missionário, porque apóstolo nós só temos 12. Ele chamou 12 apóstolos. Todo missionário tem um ministério apostolar. O ministério apostolar é implantar a igreja, mas ele não é um apóstolo. Fala aquele que subiu, ou mesmo que desceu e distribuiu dons aos homens, e esses dons são feitos para a edificação do corpo, para que todos cheguemos à plena unidade, conhecimento da glória de Deus, e não sejamos mais como meninos agitados por toda sorte de doutrina. Então os dons foram distribuídos para a edificação do corpo. A argamassa desse corpo é o amor. Se você não tiver amor, você pode dar o corpo para ser queimado. Leia 1 Coríntios 13. E amor na Bíblia é atitude. Você não pode ver o irmão necessitado e mandar ele embora de mão vazia. Como pode estar em você o amor de Deus? Não ame simplesmente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. O corpo deve ter a justa cooperação de cada parte. Eu falo, crente que não trabalha, ele dá trabalho. E agora ele fala que no sentido ao trato passado, ou seja, a sua velha vida. Vos despojeis do velho homem, ou seja, não é Deus que vai tirar, é você que tem que lutar, jejuar, orar para abandonar o pecado. Você vai pecar, mas o pecado vai ser acidente, você vai perder o desejo de pecar, porque esse é o maior poder de Deus dentro de você. Você deve despojar do velho homem e renovar no espírito do vosso entendimento e do novo homem, feito à imagem e semelhança de Cristo. Irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você pode irar? Pode. Você não pode é pecar, dormir irado. Peça perdão, faça as pazes, não dê lugar para o diabo. No verso 25, a primeira coisa que ele fala é deixando a mentira, porque o diabo é o pai do engano da mentira. Fale cada um a verdade. E no verso 30 ele diz: não entristeçais o espírito, no qual estáis selados. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus te perdoou. Você sabe como é que Deus te perdoou? Leia Jeremias capítulo 31, verso 34, ele esquece dos seus pecados. Então não entristeça o espírito, Efésios 4:30, e não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19, senão ele vai embora de você e você vai ser um crente apagado, trevas, dentro dessas igrejas que já são trevas. O recado é duro: sede imitadores de Deus como filhos amados. Pastor, eu quero subir para o céu, o que eu faço? O que Jesus faria, faça. Tudo que você for fazer, pensa assim: o que Jesus ia fazer no meu lugar? E faça. Jesus é a palavra, imita ele que você vai subir. Colossenses 1:15. Jesus Cristo é a imagem dele, do Deus invisível, imita ele. Ele fala, nem a impureza, a cobiça. Hoje o que mais o crente tem é cobiça, inveja, cobiça. Antes, sede uns para com os outros compassivos, benignos, palavras vãs. Sabe isso, né? Nenhum impuro, idólatra, que é avarento, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus, vai ficar fora. Verso 8 ele diz: porque outrora eras trevas, agora sois luz, andai-vos como filhos da luz. Ele é a vida, ele é a luz. Seja um imitador, seja filho da luz, seja filho de Deus, seja transformado. Deixa o Espírito Santo te guiar, te transformar. Em Romanos 8:17 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No verso 11, você que está nessas igrejas compactuando com esses bodes, está escrito aí: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. No verso 18 em diante, ele fala para nós nos achegarmos a Deus cheios do Espírito, falando entre nós com salmos, cânticos espirituais, entoando de coração ao Senhor, dando graças por tudo a Ele, a Deus Pai, em nome de Jesus.
Então não é de qualquer jeito que você chega até Deus. É cântico espiritual, não é esses louvor gospel que não tem nada de espiritual. É com oração de agradecimento, com salmo, dando graças por tudo. Essa é a forma. Em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora ele fala que a mulher deve ser submissa ao marido, e o marido deve tratar sua mulher, amar como Cristo ama a igreja, ou seja, o marido é o saco de pancada, é o sustentáculo da casa, ele tem que honrar sua esposa, tratar ela bem, com dignidade, que assim como Cristo ama a igreja, os homens devem amar suas esposas, porque Jesus santificou a sua igreja, lavando ela pela água da palavra. Quando a pregação não tem palavra, não tem lavagem de água. E ele fala, grande é esse mistério, mas eu refiro-me a Cristo e a sua igreja, não somente a mulher e o marido. Então a igreja tem que estar submissa a Cristo, debaixo da mesma missão com Cristo. Fala, eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e serão uma só carne. E ele se refere a Cristo, a igreja, ou seja, Jesus vai voltar e vai unir conosco e seremos um só espírito com ele pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 6 ele fala, filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com herança para prolongar os dias na terra. E pais, não levantei a ira aos vossos filhos, mas criar os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje os filhos mandam nos pais, é um celular para cá, um celular para lá, não tem estudo bíblico, não tem oração, não tem palavra, e você vai colher aquilo que você planta. Fala sobre a armadura de Deus, que a nossa luta não é travada aqui nesse hemisfério, mas é travado nas regiões celestiais, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. As armas da nossa milícia não são da carne, mas são poderosas em Deus. A maior arma que você tem é o perdão, é o amor. Diabo come ódio, come ira, come falta de perdão, e quando você perdoa, você destrói o poder dele. Fala de uma armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, sandália do Evangelho da paz, couraça da justiça, cinto da verdade, e o escudo da fé, o escudo que te protege contra os dardos inflamados. E ele termina falando, a graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Em nome de Jesus, fica na paz.